Olá, senhores, sejam muito bem-vindos ao Física na Rede. Aqui com vocês é o professor Marcelo Martins. Nesta aula de hoje, a gente vai estar abordando a respeito dos espelhos esféricos. Mas antes da gente começar essa aula de hoje, eu já peço aí a força de vocês para que você se inscreva no nosso canal, ative lá o sininho de notificação para receber os nossos vídeos em primeira mão, dá aquele like para contribuir com essa mensagem. Também socializo com vocês o nosso Instagram, que tem o mesmo nome do nosso canal. Lá a gente tem compartilhado resumos, mapas mentais e exercícios resolvidos. Então não deixe para depois, vai lá, confere e se torna um seguidor do nosso canal, tá bom? Bem, pessoal, o que são os espelhos esféricos? A gente viu no início uma imagem de uma grande bola, né, espelhada. E é exatamente sobre isso que nós vamos estar discutindo nessa aula de hoje. O espelho esférico, pessoal, ele tem um formato, obviamente, de uma bola ou de uma esfera, né? Onde a gente vai estar seccionando a ponto da gente poder destacar uma calota esférica, tá bom? E nessa calota esférica, ela vai apresentar duas faces refletoras. A parte interna, que a gente vai chamar de face côncava, e a parte externa, né, que nós vamos estar chamando aqui de face convexa. Então, já que o espelho esférico ele é constituído de uma superfície esférica refletora, a gente então define que nada mais são do que superfícies refletoras que têm aí a forma de uma calota esférica. Bem, dependendo aonde a luz vai estar incidida, é lá que eu vou definir quem é que vai estar sendo considerado o espelho côncavo e quem vai estar sendo considerado o espelho convexo. Observe aqui, ó. Se a luz ela incidir do lado interno, então eu estou me referindo à superfície espelhada da parte interna, ou seja, da parte côncava. Por isso eu estarei destacando o comportamento das imagens que serão formadas por meio desse espelho côncavo. Porém, se a luz estiver incidindo sobre a sua superfície externa, aí eu estarei me referindo a analisar as características desse espelho convexo, tá bom? Eu também quero destacar para vocês que quando a gente se refere ao espelho esférico, a gente tem alguns elementos que nós faremos referência lá na frente. Então, por isso, vamos conhecer os elementos geométricos, tá, do espelho esférico. Então, aqui nós teríamos vários elementos, no qual eu vou estar destacando para vocês aqui, ó, o ângulo de abertura do espelho, que é o ângulo formado pelos dois raios de curvatura, tá bom? Mais extremo, tá bom? Nós temos aqui o eixo que divide a parte de cima e de baixo do espelho, vamos chamar esse eixo de eixo principal. A interseção desse eixo com o espelho nós vamos estar denominando de vértice, e simbolizando pela letra V. Nós temos também aqui o centro da própria esfera, só que aqui a gente vai estar chamando de centro de curvatura. Então, alguns elementos são importantes que vão aparecer com bastante recorrência. Entre eles serão o raio de curvatura, o centro de curvatura, o vértice e o eixo principal. Então, fica ligado cada elemento que está sendo destacado aqui, que ele vai ser muito importante na análise, nas características da imagem formada lá na frente. Bem, aí a gente chega a destacar, neste momento, as propriedades de um espelho esférico. O que a gente fizer como propriedade para o espelho côncavo, ele também vai valer para o espelho convexo, só que de uma forma um pouquinho diferente. Imagina que eu tenha aqui, ó, uma superfície refletora de um espelho, neste caso, côncavo. Se o raio ele incidir paralelamente ao eixo principal, lembrando que o eixo principal é esse eixo colocado aqui em vermelho, nós iremos notar que ele vai refletir na superfície refletora do espelho e se direcionar passando pelo foco desse espelho. Então, observe, todo raio paralelo incidente no espelho esférico, ele vai refletir e ele vai passar pelo foco desse espelho,
E essa passagem será diretamente, caso o espelho seja côncavo. Observa o exemplo aqui embaixo. Ó. Nós temos vários raios de luz aqui, ó. E esse raio de luz, então, uma vez refletidos, eles acabam sendo convergidos para o foco. Então, nós notamos uma concentração dos raios luminosos no foco do espelho côncavo. Porém, se o espelho ele for convexo, aí o raio de luz vai incidir sobre a superfície externa e, ao refletir, o que vai passar no foco será o prolongamento dos raios refletidos. Então, observa, no espelho côncavo, eu teria incidência direta dos raios de luz no foco. Incide paralelo, reflete, passa pelo foco. No espelho convexo, incide paralelo, porém, na reflexão, o prolongamento do raio refletido é que vai ser direcionado no foco. Gente, tem muita aplicação direcionada a essa propriedade conhecida do espelho côncavo ou convexo, ou para ser mais específico, do espelho esférico. Observa o seguinte, as seguintes aplicações. Olha, eu teria uma antena parabólica, a incidência lá pode não ser de luz, mas pode ser de ondas eletromagnéticas, né? E essas ondas eletromagnéticas, ao atingir a superfície da antena, ela reflete e acaba passando pelo foco, de tal forma que é lá no foco que vai ter o aparelho capaz de receber o sinal dessas ondas proveniente aí, né, de uma estação, a ponto de converter isso em imagem na sua TV, tá? Ou, né, converter isso em sinal de rádio, caso você tenha interesse aí de ouvir um rádio por meio de uma antena parabólica, certo? Outra característica muito importante, muito parecida com a antena parabólica, já nós temos o fogão solar. O fogão solar, ele é baseado exatamente nessa propriedade, pessoal, onde lá no local onde se coloca o receptor de sinal, a gente vai estar colocando lá uma panela ou algo que está propício a sofrer aquecimento. Então, aqui nós temos uma superfície refletora, né, de tal forma que a radiação, ao incidir sobre esse espelho, reflete e acaba sendo concentrada essa radiação no foco. E é lá no foco que tem que estar, ou melhor, que tem que ser colocado algo que você queira produzir aquecimento. Aqui nós temos uma usina de eletricidade utilizada para isso, painéis, ou melhor, espelhos côncavos. Isso aqui é um projeto que ele existe lá no deserto do Saara. Então, como era uma região extremamente vazia no início do deserto do Saara, então implementaram uma usina para poder fazer geração de eletricidade por meio da incidência dos raios de luz. Então, aí um projeto bastante ousado e que ajuda, então, aí a produzir uma grande quantidade de energia para aquela localidade, tá bom? Então, só para poder mostrar que a primeira propriedade dos espelhos esféricos, nós já conseguimos encaixar algumas aplicações que são, inclusive, bastante importantes em dias atuais, né? Já pensou você, então, aí utilizar na sua casa um fogão solar? Se você mora numa região onde tem uma taxa de insolação muito boa, por que não utilizar o fogão solar, tá? Bem, pessoal, a segunda propriedade que nós vamos discutir é a propriedade que vai dizer o seguinte, ó, no anterior, nós vimos que o raio de luz incide paralelo e reflete e passa pelo foco. Agora a gente vai fazer o seguinte, todo o raio de luz que incide passando pelo foco, ele acaba refletindo paralelamente ao eixo principal. Então, aqui eu tenho um raio de luz passando pelo foco, quando ele toca na superfície côncava, ele reflete paralelamente ao próprio eixo principal. Aqui eu tenho outro raio de luz que passa pelo foco, quando ele reflete paralelamente ao eixo principal. A mesma coisa acontece com o espelho convexo, nessa imagem aqui embaixo. Eu incido um raio de luz
no qual a sua direção aponta para o foco, tá vendo aqui? E ao refletir, ele reflete paralelamente ao eixo principal. E aqui tem uma experiênciazinha, né? Um raio de luz que foi apontado diretamente ao foco desse espelho. Percebe que aqui eu tenho uma superfície espelhada do lado externo. E ao refletir, ele reflete paralelamente. O contrário também é verdadeiro. Se eu incido paralelo, ele acaba refletindo passando pelo foco. Prolongamento dele vai no foco. Mesma coisa aqui, tá bom? Se eu incido passando pelo foco, ele reflete paralelo. Se eu incido paralelo, ele reflete passando pelo foco. Bem, agora eu quero destacar para vocês uma aplicação bem interessante, né? A cidade no qual eu moro tem uma avenida chamada de Brigadeiro Protásio. E nessa avenida é interessante que eles implementaram lá alguns painéis refletores, onde eles colocaram refletores e colocaram uma superfície pintada de branco. E o refletor ele é posicionado no foco, e quando então ele dispara esse canhão de luz para cima, ao invés de para baixo, ele acaba sofrendo a reflexão e iluminando uma considerável área. Então, muito interessante nós termos uma aplicação desse tipo. Ao invés da gente colocar a luz direcionada para baixo, né, a gente acaba incidindo essa luz na superfície refletora, que tem um formato basicamente aí, ó, de um espelho, né, côncavo, e ao refletir, então, ele consegue mandar essa projeção paralela ao eixo principal, projetando, então, aí uma grande área iluminada. Então, um exemplo para poder mostrar para vocês, tá, uma aplicabilidade da segunda propriedade. A terceira propriedade vai dizer o seguinte, ó, primeiro caso, o espelho côncavo. Todo raio de luz que ele incide passando pelo centro de curvatura, ele reflete sobre si mesmo, ó. Então, ele vai e volta sobre o próprio centro de curvatura. Isso acontece também se eu tiver um espelho convexo. No espelho convexo, todo raio de luz que vai em direção ao centro, ele acaba refletindo sobre si mesmo. Então, aqui ficou faltando colocar o Czinho, né, do centro de curvatura. Tá bom, pessoal? Então, isso aqui foi uma falhazinha que teve, mas a gente, então, aqui tem uma situação onde é perceptível aí a projeção do raio de luz que vai em direção ao centro, porém, o prolongamento dele passa no centro, caso nós, né, tenhamos aí um espelho do tipo convexo, tá? Se a gente quiser colocar, vamos colocar o Czinho aqui, ó, para dizer, então, que ele, né, existe, é o centro de curvatura. Bem, o quarto caso vai dizer o seguinte, todo raio de luz que incide exatamente sobre o vértice do espelho, ele acaba formando o ângulo com o eixo principal, que é congruente ao ângulo de reflexão em relação também ao eixo principal. Isso vale tanto para o espelho côncavo para o espelho também convexo. Então, a gente nota que ao incidir pela parte interna ou externa, o ângulo formado acaba sendo exatamente o mesmo da reflexão. Então, a gente tem aqui uma experiência mostrando um canhão de luz projetando exatamente sobre o vértice, e a gente consegue perceber, então, aqui a lei da reflexão discutida na aula passada. Não é isso aí? Tá? Bem, aí nós temos agora a formação dessa imagem, né? Como é que a gente vai conseguir enxergar a formação dessa imagem em um espelho côncavo, tá? Então, aqui é um espelho côncavo, tá? Cônavo, né? Mas é côncavo, tá bom, pessoal? O primeiro caso que a gente vai estar destacando é, ao colocar um objeto bem distante, inclusive, do próprio centro de curvatura, a gente vai perceber que o raio de luz, ele incide paralelo, reflete passando pelo foco, ó, e um raio de luz, ao incidir pelo centro de curvatura, ele acaba refletindo sobre si mesmo. E a gente percebe que nesse ponto houve um cruzamento de raio de luz. Então, quando houver o cruzamento dos raios de luzes que foram refletidos pelo próprio espelho, nesse ponto haverá a formação de uma imagem, tá bom? Então, onde que a imagem vai estar sendo projetada em um espelho côncavo? Aonde houver o cruzamento dos raios refletidos. Então, aqui houve um cruzamento do raio refletido,
Então, houve a formação da imagem. Quando a gente olha para essa imagem e compara com o objeto, nós podemos perceber que esta imagem, ela é uma imagem que está invertida. Essa imagem, ela é menor do que o próprio tamanho do objeto. E a gente vai agora atribuir o seguinte: toda imagem que se forma na frente do espelho, ela é considerada uma imagem real. Então, como essa imagem está sendo projetada na frente, ó, na frente do espelho, na mesma, ou seja, na mesma posição onde está sendo colocado o objeto, tá vendo aqui, ó? Só que o objeto está em pé, ela está deitada. Por isso, essa imagem ela recebe as seguintes características. Ela é uma imagem real, tá bom? Ela é uma imagem real, ela é uma imagem invertida e o tamanho dela é menor do que o tamanho do objeto. Então, só para poder aqui denotar o desenho, né, que a gente acabou fazendo, nós temos aqui, ó, o cruzamento do raio refletido, e o cruzamento do raio refletido mostra, então, aqui a formação de uma imagem. O interessante é que na figura de cima para a figura da animação, nós temos aplicações diferentes, mas que dão como resultado basicamente a mesma coisa. Observa que aqui um raio de luz incidiu pelo centro de curvatura e voltou sobre si mesmo. Já que um raio de luz incide sobre o foco, reflete paralelo, e outro incide paralelo e reflete passando pelo foco. Mesmo assim, nós temos a formação, tá, de uma imagem que ela é invertida, real e menor do que o objeto. O segundo caso que a gente vai estar destacando é quando o objeto agora ele for aproximado do espelho e colocado sobre o centro de curvatura, que é exatamente o que nós temos aqui, ó. Nós temos aqui, tá vendo? Então, nós temos aqui um objeto que foi colocado sobre o centro de curvatura. Quando a gente aplica as propriedades que a gente acabou de estudar, incide paralelo, reflete, passa pelo foco, incide passando pelo foco, reflete paralelo, há a formação, ou melhor, há o cruzamento do raio refletido. Então, nesse ponto, haverá a formação de imagem. A imagem aqui formada, ela acaba sendo uma imagem que ela é real, por ter se formado na frente do espelho. Essa imagem ela é invertida e ela agora é do mesmo tamanho do que o objeto. Se a gente fosse medir o tamanho do objeto e comparar com o tamanho da imagem, nós iríamos perceber exatamente o mesmo tamanho, tá bom? O terceiro caso que a gente vai estar colocando, pessoal, é o objeto posicionado, ó, entre o centro de curvatura e o foco do espelho. Então, observa que o objeto está bem aqui, ó. Incide um raio de luz paralelo, reflete passando pelo foco. Lá vai ele. Incide um raio de luz passando pelo centro de curvatura e reflete sobre si mesmo. Olha o que aconteceu. Houve a formação do objeto, ou melhor, da imagem, melhor dizendo, né? A imagem, ela acabou sendo formada. Aqui teve um pequeno erro, tá, pessoal? Esse cara aqui é o nosso objeto e aqui seria a nossa imagem, tá bom? De tal maneira que a imagem formada aqui, ela acaba sendo uma imagem que é real, por ter se formada na frente do espelho ainda. Ela é uma imagem invertida, porém agora ela acabou sendo maior do que o próprio objeto. Então, muito importante a gente perceber que conforme a gente vai aproximando o objeto do espelho, nós estamos notando que antes ele era menor, sobre o centro ele é do mesmo tamanho, e entre o centro e o foco, o objeto colocado, gera uma imagem maior do que o tamanho do objeto. Bem, o quarto caso é quando o objeto ele é colocado exatamente sobre o foco, ó, sobre o foco do espelho. Quando o objeto é colocado sobre o foco do espelho, aí a imagem some, porque formam duas retas paralelas. E pelo teorema matemático, duas retas paralelas se cruzam no infinito. E como eu não vou no infinito para ver, pessoal, então a gente diz que não ocorre a formação de imagem. Quando isso aqui acontecer, nós iremos classificar essa imagem como sendo imagem imprópria, tá bom?
é uma imagem imprópria, não houve a formação desta imagem. E o quinto e último caso é quando a gente for colocar o objeto agora entre o foco do espelho e o vértice. Quando a gente colocar o objeto entre o foco e o vértice, incide um raio de luz paralelo, reflete e passa pelo foco. Um raio de luz incide pelo centro de curvatura e reflete sobre si mesmo. O prolongamento do raio de luz foi que dera a formação desta imagem. Então, note, toda a imagem, como a gente destacou, formada pelo prolongamento do raio refletido, são imagens virtuais. A gente falou disso na aula passada, quando nós tínhamos um espelho plano, onde o espelho plano acaba sendo, acaba projetando uma imagem proveniente do prolongamento do raio que foi refletido. A mesma coisa aconteceu agora aqui, pessoal. O prolongamento do raio refletido acabaram dando a formação dessa imagem. E observa outra característica importante, é que essa imagem ela acabou sendo formada atrás do espelho. Então, essa imagem, nós iremos classificá-la como sendo uma imagem virtual. Logo, a imagem comparada com o objeto, ela é uma imagem virtual, ela é direita, porque ela está em pé igual ao objeto, e ela acabou sendo maior do que o tamanho do objeto. Então, essa animação mostra, né, de forma exemplificada o que acaba acontecendo para, então, dar a formação de uma imagem. Bem, resumão aqui para a gente nunca mais esquecer dessa coisa. Lembrando que nós estamos diante de um espelho côncavo. Quando nós estivermos diante de um espelho côncavo, o objeto colocado antes, em cima do centro, e entre o centro e o foco, ou seja, esses três primeiros casos aqui, a gente vai notar que a imagem vai ser real e em todos os casos ela vai ser invertida. Real, invertida. Aqui, quando o objeto for colocado, melhor dizendo, em cima do foco, aí a gente vai dizer, olha, essa imagem ela é imprópria, então não ocorre a formação de imagem. Porém, quando o objeto for colocado entre o foco e o vértice, aí essa imagem gerada por esse objeto, ela já vai ser virtual e direita. A outra coisa importante é, à medida que eu aproximo a imagem, ou melhor, o objeto, né? À medida que eu aproximo o objeto do espelho, o tamanho da imagem aumenta. Então, esse resumão aqui é para a gente nunca mais esquecer. À medida que eu aproximo o objeto do espelho, o tamanho da imagem aumenta. No primeiro caso, a imagem ela é menor. No segundo caso, o tamanho da imagem é igual ao do objeto. No terceiro caso, entre o centro e o foco, o tamanho da imagem, tá, pessoal? Já é maior do que o objeto. Aqui a imagem some e aqui o tamanho da imagem gerado é maior do que o tamanho do objeto. Pronto, a gente resumiu tudo o que pode acontecer com as características da imagem colocada diante de um espelho côncavo. Bem, para o espelho convexo, nós iremos perceber uma característica única. Todo objeto colocado em qualquer ponto, pessoal, em relação ao próprio espelho convexo, nós iremos perceber que a imagem vai se formar atrás do espelho, tá vendo? Então, é uma imagem formada pelo prolongamento dos raios que foram refletidos e, como consequência, essa imagem acabou sendo uma imagem que ela é virtual, ela é uma imagem direita e menor do que o objeto. Sabe o que é interessante? É que essa imagem, em qualquer local, pessoal, que você for colocar o objeto diante de um espelho convexo, ele sempre vai se formar entre o vértice e o foco, sempre. Então, isso é uma característica, tá, que o espelho convexo acaba projetando. Tem aplicação aí do espelho convexo e muito.
nós temos aqui aqueles espelhos boleados que são colocados em alguns transportes públicos, como é o caso aqui em Belém do Pará. Os ônibus são munidos desse equipamento, que ajuda o motorista, então, a perceber se o passageiro desceu do ônibus. Esse espelho é colocado em diversos locais de lojas de conveniências, farmácias, entre outros, tá? Que ajudam, então, aí no processo de vigilância. E nós também percebemos, tá, a inserção desse tipo de espelho na formação aqui, né, do próprio retrovisor de veículos. Bem, nós notamos que qualquer objeto colocado diante de um espelho convexo, ele acaba apresentando uma imagem diminuída. Isso é uma característica do espelho convexo. Então, como eu consigo ver muito mais coisa dentro do espelho convexo do que do próprio espelho plano e também do espelho côncavo, a gente então pode admitir que o espelho convexo ele tem uma coisa bem importante. A gente pode dizer que ele aumenta o campo visual. Então, a gente consegue perceber mais informação colocada diante da superfície de um espelho convexo do que qualquer outro tipo de espelho. Então, por isso que no retrovisor, quando você olha lá o seu veículo, você consegue perceber a imagem diminuída, mesmo o objeto sendo grande, tá bom? Então, essas são as características do espelho convexo. E aí nós vamos para a nossa primeira aplicação de hoje, que é o nosso exercício de número 1, apesar daqui estar número 2, mas é importante porque é uma questão que caiu já na prova do Enem, né? Enem 2011.2. E diz assim, ó, a figura mostra uma superfície refletora no formato parabólico, um espelho esférico, né, côncavo, tá bom? Que tem sido utilizado como fogão solar. A gente até comentou ao longo da aula deste tipo de aplicação. Esse dispositivo é montado de tal forma que a superfície fique posicionada sempre voltada para o sol, e neste caso, a panela deve ser colocada em um ponto determinado para maior eficiência do fogão. Considerando que a panela esteja posicionada no ponto citado, a maior eficiência ocorre porque os raios solares, letra A, incidentes se concentram nesse ponto definido como ponto de incidência? Claro que não, cara. Esse ponto ele tem um nome. Todo raio de luz que incide paralelo, ele vai refletir, passar pelo foco do espelho. Pode ser quantos raios forem. Ele incidiu paralelo, ele vai então passar pelo foco. Então haverá uma concentração desse raio de luz. Letra B. Esse raio de luz incidentes aqui, ó, passa por esse ponto definido como vértice da parábola? Não. Refletidos se concentram nesse ponto definido como foco da parábola? Perfeito. Alternativa correta, letra C. Próxima questão e a última desta aula, tá bom? Também foi uma questão tirada da prova do Enem 2014. A ilustração a seguir representa uma das maiores, ou melhor, mais conhecidas obras do artista gráfico holandês Escher. Seu trabalho tem como características as figuras geométricas e ilusões óticas. Pelas características da imagem formada na gravura, o artista representou um espelho esférico do tipo. Pessoal, eu estou olhando para a superfície refletora externa. Então, se a superfície refletora é externa, então esse tipo de espelho, ele só pode ser um espelho convexo, tá bom? Eu estou olhando para o lado de fora do espelho. Então, ou poderia ser a letra A, vou colocar um pontinho aqui, ó, ou a letra D, que fala do espelho convexo. Letra A, convexo, pois as imagens de todos os objetos formados na esfera, inclusive a do artista, são virtuais, com certeza. Isso aqui é uma característica do espelho
convexo. Todas as imagens formadas são imagens virtuais e diminuídas. Então, senhores, espero que vocês tenham conseguido acompanhar nossa aula até o final. E aí, já deixo aqui para vocês que vocês curtam o nosso homepage, tá? E até a nossa próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.